Olá! Hoje vamos dar um passo a mais na nossa análise. Anteriormente, nós vimos a parte dos custos, ou seja, como determinar os custos na empresa florestal. Depois nós vimos como utilizar ou como atualizar estes custos para a determinação dos custos atuais. Para que tudo isso serve? Serve para podermos ter em mãos a determinação do preço de venda do produto da empresa florestal. Ou seja, nós temos a técnica, a tecnologia, na verdade, a técnica de como plantar, como colher também, não é? Então, esta é a nossa tecnologia. Nós também já definimos o custo da empresa e agora precisamos determinar o preço de venda, ou, dito de uma outra forma, qual é o menor preço pelo qual a empresa pode vender seu produto. Este é o objetivo da aula. No entanto, devo lembrar a vocês que a determinação do preço, quando se trata de um investimento que tem um ciclo muito grande para se concluir, nós devemos utilizar um instrumento de valor atual para o cálculo dos custos atuais. Então, portanto, a matemática financeira entraria nesta determinação dos custos atuais, que é o valor atual de um custo futuro. Então, para isso, eu trouxe o exemplo do NIM. E eu tenho duas abordagens. A primeira, que é a de Neves e Carpesini, que fala sobre a obtenção do óleo de NIM através das sementes, e um segundo, que é de Bittencourt, que fala sobre a plantação do NIM e a obtenção da madeira. Então, são duas abordagens que eu vou utilizar como exemplo. Então, na primeira abordagem, eles demonstram os custos através da plantação para a obtenção do óleo, ou seja, de você usar uma prensa hidráulica e você obter o óleo de NIM através da semente. Então, o que é que eles dizem? Eles dizem que você pode começar a obter frutos 75 dias após a floração e que você pode plantar as árvores num espaçamento 7 por 7 e que você teria que utilizar entre 200 e 250 mudas. Eles também falam tecnicamente sobre os tratos culturais que devem ser realizados, como, por exemplo, a aplicação de formicida, da capina, da roçada, a utilização de herbicida, da adubação e da decepa apical para você poder aumentar a árvore, a copa da árvore. Então, eles também colocam que você pode ter um sistema silvipastoril, ou seja, você pode criar algum animal entre as árvores, ou você pode plantar alguma coisa entre as árvores. A primeira colheita, ela é economicamente ativa, ela é só após o 3º ano do plantio. Cada árvore, ela colhe mais ou menos entre 5 a 7 quilos de semente despolpada com casca, e quando ela é prensada, você obtém 30% de óleo, ou seja, aproximadamente 18 litros de óleo e 36 quilos de torta, que também pode ser comercializada, ou seja, de um produto, né? Na verdade, você obtém 2, porque a polpa, a torta, ela também pode ser vendida. Então, eles fazem essa estimativa de custos e eles explicam. O segundo exemplo, que é o com Bittencourt, o que é que ele faz? Ele faz os custos para a obtenção da madeira. Então, ele coloca aí, como vocês podem ver, quais são os custos e quanto eles são. E ele separa os custos por ano, e ele coloca entre custos variáveis e custos fixos no estudo dele, né? E ele obtém os custos anuais
para o plantio. O que se pode fazer, na verdade, é você pegar as duas tecnologias que foram apresentadas e você criar a sua. Ou seja, eu posso adaptar estes custos para uma cultura que eu desejo. Ou seja, eu posso, primeiramente, plantar, extrair todas as sementes e, quando eu desejar, eu posso cortar a árvore e posso vender. Tá? Mas o que é interessante é que, quando você monta a sua tecnologia, você tem que prestar atenção em quais seriam os seus custos, ou seja, quanto eu tenho de manutenção de fato, quanto é que eu preciso para implantar minha colheita, para manter, para colher, qual é a venda do produto, quando é que ela deve ser feita, e quais são os custos administrativos e custos de impostos e etc. Tá? Então, eu teria que verificar cada um desses custos quando eu tomo a minha própria tecnologia. Eu tenho que dizer também especificamente cada um deles. Eu aqui só estou passando, mas existe um conjunto de custos que vocês vão ter que levantar, ou seja, vocês olham na bibliografia que vocês devem ter colhido e vocês aí então definem quais são os seus custos. E a partir daí, bem, depois da gente definir a nossa tecnologia, ou seja, a gente já conseguiu definir qual é a receita e quais vão ser os custos e em que momento nós vamos ter a nossa receita, em que momento nós vamos ter os nossos custos, nós precisamos partir para o próximo passo, ou seja, nós precisamos ir até o mercado. Por quê? É no mercado que eu vou verificar se eu tenho ou não uma boa tecnologia. Possivelmente, eu vou vender muito rapidamente a minha produção. Porque se eu estou em um mercado dito competitivo, ou que eu tenho vários produtos que são semelhantes e a tecnologia ela é dada, eu apresento o meu produto com menor custo, possivelmente o preço que vai estar atrelado a esse custo vai ser menor do que o dos meus concorrentes e eu vou poder vender mais rapidamente. Então, é no mercado que eu vou ver se eu tenho ou não concorrentes e se eu posso ou não influenciar no preço. Então, eu preciso ir até o mercado e observar qual é o preço, para assim eu poder determinar qual vai ser o lucro, porque não é o que toda empresa deseja, é maximizar o lucro. E o que é o lucro? É a receita menos os custos. Então, nós já temos os dois. Só que, para definir a receita, eu preciso dizer qual vai ser meu preço. E, para isso, eu preciso dizer, especificar ou atualizar todos os meus custos. E, para cada tempo, eu vou ter um custo. Ou seja, eu vou ter que pegar o custo no tempo e atualizar cada um deles, tá? Para a data atual. Quando eu digo atualizar, é para a data de hoje. E aí eu posso ir até o mercado, até este mercado competitivo, em que eu tenho, no meu pior cenário, a concorrência perfeita, onde a empresa ela tem lucro econômico nulo, ela tem lucro contábil positivo, porque ela se mantém para o próximo período, e todas as firmas detêm a mesma tecnologia, eu tenho livre entrada e saída de empresas, eu tenho o meu produto homogêneo. Então, eu agora posso calcular o meu preço. Devemos pensar que a colheita em si, ela não é atualizada, ou seja, metro cúbico de madeira será sempre metro cúbico de madeira, não importa o tempo. Porém, o valor da colheita ele terá que ser atualizado. Então, se observarmos que temos várias colheitas ao longo do tempo, cada uma delas terá que ser atualizada. Então, tem que se observar quando será feita a colheita para que se possa atualizar. Então, observando cada uma das colheitas
ao longo do tempo, a gente tem que atualizar pela fórmula de valor atual que já vimos. Ou seja, é preço vezes quantidade atualizado, ou seja, dividido por 1 mais i elevado a n. Agora, se esta colheita ela foi feita no tempo N1, por exemplo, colheita 1 no tempo N1, colheita 2 no tempo N2 ou colheita T no tempo T, a colheita vezes o preço, dividido por 1 mais i elevado a n. Se eu colocar o preço em evidência, eu vou ter cada colheita atualizada e seria o somatório das colheitas, preço vezes o somatório das colheitas atualizadas. Lembrando que eu parti do pressuposto de que é preço vezes quantidade. Então, o que de fato eu estou atualizando é um valor e não a colheita em si, pois a colheita em si ela não pode ser atualizada, porque uma cereja hoje é uma cereja amanhã e é uma cereja em qualquer tempo. Porém, quando eu desejo observar o preço, eu vou ter que atualizar para poder ter minha base comparativa. Então, se eu fizer isso, eu já tenho agora a receita e os custos atualizados. Então, levando em consideração o nosso mercado competitivo, eu teria que lucro é a receita menos o custo. Porém, se eu estiver realmente neste mercado competitivo, o lucro econômico será nulo, mas não o lucro contábil, porque o lucro contábil ele é positivo, porque eu posso ir para o próximo período. Então, se lucro é nulo, receita total é igual a custo total. E, portanto, eu posso saber o preço, porque o preço é preço vezes o valor atual da minha quantidade. Lembrando que eu estou atualizando a receita, é um valor monetário. É igual a um custo total atualizado. E, portanto, eu posso conseguir que preço vai ser igual ao custo total atualizado dividido pela colheita atualizada, certo? Então, portanto, eu posso encontrar o preço. E aí eu vou para o mercado. Se eu for para o mercado e comparar os preços, o preço que eu já tenho em mão, o preço que seria a razão entre o custo total atualizado e a colheita atualizada, eu já posso saber se vale a pena ou não continuar produzindo ou produzir de uma forma geral, porque lembrando que tudo isso que eu estou fazendo, eu posso fazer mesmo antes de produzir, certo? Então, eu posso já ter uma base de quanto será o meu preço, desde que eu tenha a tecnologia em mãos. Então, se o preço ele for menor do que o preço, ou seja, o preço de mercado for menor do que o meu preço esperado, o que é que acontece? Eu não vou ofertar, eu não vou produzir, porque as receitas que eu vou obter, preço vezes quantidade, vão ser menores do que os meus custos. Então, se o preço de mercado ele for menor do que o preço mínimo que eu irei cobrar, que é um preço que eu tenho como esperado, eu não vou produzir. Ou seja, eu tenho que ter toda essa minha tecnologia na cabeça, tenho que ter os custos na data atual e tenho que ter um preço esperado para vender. E se eu observar que naquele mercado o preço esperado que eu tenho, ele for maior do que o preço de mercado, preço efetivo, eu não vou produzir. Tá? Agora, se eu vou até o mercado e observo que o preço de mercado é menor do que o meu preço esperado, oba, eu posso cobrar aquele preço de mercado e, portanto, eu vou ter lucro positivo. As receitas advindas da venda do meu produto, elas serão maiores do que os custos e, portanto, eu terei lucro positivo. Então, apesar de eu observar que é um mercado competitivo, onde eu espero lucro econômico nulo e tenho o meu preço,
Se eu for para o mercado e o meu preço for menor do que aquele preço de mercado, significa que eu tenho uma tecnologia boa e, portanto, eu rapidamente poderei vender a minha produção, certo? E, por fim, se eu for até o mercado e o meu preço esperado for igual ao preço de mercado, significa então que eu realmente estou no mercado competitivo e que, portanto, eu vou ter lucro econômico no. Até agora, eu fiz algumas considerações, como, por exemplo, a questão da receita e dos custos serem em determinados tempos. Mas eu ainda posso pensar que há espaço para pequenas modificações. Eu ainda posso pensar que na tecnologia proposta pode haver um pequeno erro quanto às estimativas de custo, o que é muito comum, porque afinal de contas nós temos um longo período para efetivamente obter o produto. Tá? Então, este ciclo, por ele ser muito longo, pode haver necessidade de ajuste nos custos, pequenos ajustes ao longo do tempo, como, por exemplo, pode haver a incidência de novos impostos, a empresa pode decidir fazer um seguro ao longo do tempo, pode haver a necessidade de impor um outro custo que antes não foi pensado. Então, alguns podem me perguntar por que se atualiza, por que se atualiza a colheita. Na verdade, o que nós estamos atualizando não é a colheita, é o valor da colheita. Porém, como o preço, que é a nossa incógnita, né, ela é que nos interessa, quando eu faço aquela relação colheita dividido por 1 mais i elevado ao tempo, eu estou atualizando não a colheita, mas sim o valor, porque o preço vai como um fator comum que será atualizado. Mas uma cereja é uma cereja e, portanto, eu não estou atualizando a colheita, e sim o valor da colheita. Uma outra coisa que a gente pode pensar é que a colheita em si, ela pode ser feita naquele período, mas a data, ela não está propriamente dita, ela não está definida quanto à existência. Então, o que é que eu posso pensar? Eu posso pensar que, tecnicamente, a colheita ela pode ser feita em datas diferentes daquela proposta inicialmente. Então, a empresa ela tem que estar alerta quanto à questão técnica da colheita, mas também ela tem que estar alerta ao mercado. Porque como eu posso alterar a data específica de colheita, eu posso jogar ela mais para frente ou antecipá-la se eu observar que o mercado está propenso ou não para novas vendas. Vai depender não só das questões técnicas, que quem diz são os engenheiros ou os responsáveis, mas também com as questões econômicas atuais do mercado. Com isso, eu concluo a aula.